Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Primeiro andar. Área em uma noite sem estrelas. Capítulo 6. Embora a reunião carecesse de uma discussão real, ela ainda parecia ter aumentado a moral dos jogadores, e com isso, o 20º andar do labirinto do primeiro andar de Aincrad foi mapeado com uma velocidade nunca vista antes. Na tarde do dia seguinte da reunião, 3 de dezembro, um sábado, o primeiro grupo do Diável com 6 jogadores, descobriu portas duplas enormes nas profundezas do 20º nível do labirinto. O som de aplausos de seu grupo me alcançou enquanto eu lutava sozinho nas proximidades do local. Ouvi dizer que o grupo de Diável havia corajosamente aberto a porta da sala do chefe e checado o rosto do habitante do local. Na noite daquele dia, em outra reunião na mesma praça do chafariz de Toubana, o cavaleiro de cabelos azuis retornou orgulhosamente. O chefe era um enorme kobold de 2 metros de altura. Seu nome era Ilfango Lord Kobold, sua arma era da categoria cimitarra. Ao seu redor, havia 3 Ruin Kobold Sentinels, todos com armadura de metal e equipados como uma arma antiga chamada de alabarda. As informações até esse momento eram exatamente como era no período beta. Se me lembro bem, os Ruin Kobold Sentinels reapareciam quando o chefe perdia uma de suas 4 barras de vida, totalizando 12 Sentinels que precisavam ser eliminados, mas, como sempre, não tive coragem de falar isso na reunião. De qualquer forma, a real luta não aconteceria tão cedo, e como várias batalhas de reconhecimento serão conduzidas primeiro, isso logo se tornará uma informação conhecida. Isso foi o que eu disse a mim mesmo como desculpa, mas algo provou que minhas preocupações eram totalmente descartáveis. Esse algo estava sendo mostrado no meio da reunião. Em uma loja de NPC no canto da praça, o item mencionado foi colocado à venda desde que não sei sabia quando, composto por 3 páginas encadernadas com pele de ovelha. Isso parecia mais um panfleto do que um livro. Guia de Estratégia da Argo. Edição Boss do primeiro andar, esse era o título. O preço era 0 call desde o começo. É claro que a reunião foi temporariamente interrompida, pois todos os participantes foram comprar, ou a maioria deles, um guia da loja de NPC para poderem examinar seu conteúdo. Como esperado, havia uma quantidade impressionante de informações. Isso ia desde o nome do chefe recentemente descoberto a quanto de vida era estimado que ele teria. Sua arma principal, Talvar. A velocidade da arma. Quanto de dano ele causa e quais sword skills o chefe utiliza. Todas essas informações estão nas 3 primeiras páginas. A 4ª página continha informações sobre os Sentinels. Lá estava claramente escrito que eles iriam aparecer 4 vezes, para ser contado 12 no total. Além disso, na capa do guia, havia uma única linha de texto escrita com uma brilhante fonte vermelha que não existiu em nenhum outro guia de estratégia da Argo anterior. Esse trecho dizia: estas informações são do período beta de Saul. Por isso é totalmente possível que a versão atual tenha diferenças. Quando eu li isso, por totalmente reflexo, levantei minha cabeça e olhei em volta da praça em busca da Argo. No entanto, eu não pude encontrar o rato que vestia uma simples vestimenta de couro. Em seguida, abaixei minha cabeça e sussurrei com uma voz baixa. Então ela partiu para a ofensiva. Essa linha de aviso em vermelho pode destruir o status atual da Argo, destruir a sua posição de um informante que simplesmente compra informações de beta-testers que ninguém conhece. Era certeza que quase todo mundo que lia isso começava a se perguntar se o próprio rato era um beta-tester ou não. É claro que não havia provas, mas, mais tarde, se a briga entre jogadores novos e os beta-testers se expandisse para mais do que atualmente, não havia nenhuma dúvida de que o perigo de ela ser o principal alvo da denúncia aumentasse. Mas, por outro lado, graças a este guia de estratégia, algumas batalhas problemáticas e perigosas também seriam evitadas. Como ontem, os 40 jogadores que leram o guia, olharam para o cavaleiro de cabelos azuis estagnado na beira do chafariz, como se quisessem deixar o líder decidir como reagir a essas informações.
Diável abaixou sua cabeça enquanto parecia pensar e considerar algo por várias dezenas de segundos, mas logo ele se levantou rapidamente e gritou com uma voz cheia de positividade. Escutem todos. Devemos neste momento agradecer por todas estas informações. A plateia emergiu em um murmúrio intenso. Por conta desse discurso que escolheu reconciliação em vez de um confronto aos beta-testers. Eu pensei que o Kibao pularia novamente gritando, mas o cabeça de cacto que apareceu e desapareceu na frente da multidão estava totalmente parado desta vez. Deixando de lado sua fonte, graças a este guia, podemos pular 2 ou 3 dias de batalhas de reconhecimento. Na verdade, acho que isso é incrivelmente útil, porque as batalhas de reconhecimento têm a possibilidade de causar o maior número de mortes. Aqui e ali dentre a praça, várias cabeças com colorações de cabelos diferentes assentiam lentamente. Se isso for verdade, as estatísticas numéricas do chefe não são tão ruins pra gente. E se Sao fosse um MMO normal, mesmo que o nível de todos aqui fosse 3, não, nível 5, eu acho que isso ainda seria o suficiente para derrotá-lo. Então se nós aperfeiçoarmos nossas táticas corretamente e levarmos várias potes para a luta, é possível derrotá-lo sem qualquer morte, não. Desculpe novamente, na verdade nem isso. Tenho absoluta certeza de que haverá 0 mortes. Eu prometo a vocês. Com o meu orgulho como cavaleiro em jogo. Várias palmas bem altas foram ouvidas e acompanhadas de falas como isso, Cavaleiro Sama. Além de outros vários jogadores aplaudindo o discurso em sequência. O fato de Diável ser alguém com boa liderança era algo que até um jogador solo meio rebelde tinha que aceitar. As guildas não poderiam ser criadas até liberar o 3º andar, mas quando chegar esse momento, tenho certeza de que ele criará uma guilda impressionante. Eu estava sentindo muita admiração por esse cavaleiro, mas enquanto ele continuava falando, eu acabei me engasgando um pouco. Então, isso é um pouco rápido, mas estou pensando em começar a reunião de estratégia de conquista agora mesmo. Em todo caso, se não fizermos um grupo de raid, não podemos dividir nossos deveres, certo? Então, todos. Primeiramente faça um grupo com seus amigos ou pessoas próximas a vocês. O que ele disse? Com aquela única frase que me lembrava os tempos passados de aulas de educação física do ensino fundamental, eu calculei apressadamente em minha cabeça. Em Sao, um grupo era composto por 6 jogadores, e há 44 aqui. Então, se as pessoas visassem mais o equilíbrio, o melhor seria 4 grupos com 6 membros e 4 grupos com 5 membros. Mas mesmo essa sendo a melhor alternativa, se o líder não especificou isso, como eu pensava sobre isso enquanto estava parado, meus pensamentos que fluíam em alta velocidade eram completamente inúteis, porque, em pouco menos de 1 minuto após as instruções de Diável, 7 grupos de 6 membros foram rapidamente formados. Entendendo que o cavaleiro queria fazer grupos de 6 membros desde o início, até mesmo Kibao, que era um lobo solitário, não teve problema algum. Ágil, que transmitia a sensação de um gigante gentil, encontrou 5 amigos em um instante. Acho que talvez a única pessoa que não disse, vamos lutar juntos, fosse realmente só eu, não. Isso não estava necessariamente correto. Quando eu olhei em volta com um olhar desanimado, eu pude ver a usuária da rapieira de capuz em pé e sozinha. Não demorando muito, rapidamente me aproximei dela. Então você também ficou de fora, hein? Em resposta à minha pergunta silenciosa, um olhar quente e raivoso foi direcionado a mim por baixo daquele capuz, ao mesmo tempo que uma voz reprimida respondia. Não fiquei de fora. Apenas aconteceu de todas as pessoas ao meu redor parecerem amigas umas das outras, então eu simplesmente evitei contato. Mas isso é o que ficar de fora significa. Eu sabiamente me impedi de responder dessa forma, e apenas assenti seriamente e respondi logo em seguida. Então, que tal formar um grupo comigo? Um grupo de raid é até no máximo 8 grupos. E também se não fizermos isso, não poderemos participar da luta. Parecia que atacar de uma forma mais sistemática era o modo mais correto de se fazer, já que a usuária da rapieira mostrou hesitação por um instante antes de bufar e responder. Já que você me convidou, eu tenho que aceitar.
Tudo estava indo bem, até que uma pequena expressão infantil competitiva dizia: "Você que me perguntou primeiro, então é você que tem que me mandar o convite", que ela mostrava nesse momento. Era algo que eu já tinha lhe dado desde o mês passado. Então dessa forma, eu assenti e toquei o seu cursor na minha linha de visão para enviar o pedido de convite de grupo. A usuária da rapieira apertou OK com um gesto simples, e então no lado esquerdo da minha linha de visão, uma segunda barra de vida rapidamente apareceu. Eu olhei para as pequenas letras do alfabeto que estavam abaixo da nova barra de vida. Azuna. Esse era o nome da misteriosa esgrimista que possuía uma incrível sword skill linear. A liderança do Cavaleiro Diável era muito boa, não apenas em seus discursos, mas também com os pequenos detalhes práticos. Ele verificou os 7 grupos de 6 membros, e com apenas um pequeno número de opções, conseguiu formar 7 grupos especializados para o grupo de Raid. 2 grupos com tanques. 3 grupos com alta mobilidade e focado em dano massivo, ou seja, os DPS. E finalmente, 2 grupos de apoio com armas longas. Os 2 grupos de tanques vão revezar para serem os alvos de ataques do Boss Kobold. 2 grupos de DPS vão se concentrar em atacar o chefe, enquanto o terceiro grupo vai se focar em matar os sentineus antes. E por último, o grupo de apoio usaria principalmente skills de delay com suas armas de longo alcance, e focariam em interromper os ataques do chefe ou dos sentinelas quando possível. Embora parecesse simples, este plano não tinha muitos buracos, é por isso que eu acho que seja uma boa estratégia. Enquanto eu me perdia em admiração, o cavaleiro finalmente veio ao grupo só para completar buraco formado por 2 jogadores inúteis. É claro que esse era eu e a usuária da rapieira. Após ele aparecer como se estivesse perdido em seus pensamentos, ele falou de uma forma bem agradável. Vocês 2, por favor apoiem o grupo e para garantir que nenhum dos Kobold Sentineus fique vivo, tudo bem? Em outras palavras, eu senti que essa mensagem significava: não interfiram na luta contra o chefe do andar e fiquem bem quietos na retaguarda. Dessa forma, eu imaginei que a usuária da rapieira, que aparentemente se chamava de Azuna, estava prestes a dar uma resposta hostil ao cavaleiro. Então é por isso que eu aparei com a minha mão e respondi logo em seguida com um sorriso. Entendido. Isso é uma tarefa importante, deixe-nos cuidar disso. Sim, eu estou contando com vocês. Mostrando seus dentes brancos, o cavaleiro voltou ao chafariz da praça. E então naquele momento, perto da minha orelha esquerda, eu comecei a escutar uma voz cheia de um tom furioso. Nossa, que tarefa importante, a luta vai terminar e nós não vamos conseguir dar nenhum ataque no chefe do andar. Nós não podemos fazer nada quanto a isso, nosso grupo só tem 2 pessoas. Não temos nem tempo suficiente para o switch e o revezamento de pots. Switch? Pot. Ouvindo aquele murmúrio questionador, eu pensei mais uma vez. Essa usuária de rapieira realmente saiu da cidade dos começos como uma verdadeira iniciante sem qualquer conhecimento, e por incrível que pareça, ela lutou sozinha por todo esse caminho até aqui. Lutou provavelmente com apenas 5 rapieiras não upadas que foram compradas em lojas de NPCs, e confiou apenas na sua única sword skill linear. Eu explicarei com detalhes depois. Se nós conversarmos sobre isso aqui, nunca terminaremos. Eu estimei com mais de 50% de probabilidade que sua resposta seria desnecessário, mas a usuária da rapieira permaneceu em silêncio por alguns segundos e então assentiu com um movimento sutil. A segunda reunião de estratégia contra o chefe terminou depois de uma pequena saudação com os líderes designados dos grupos de AG. Além disso, o modo de como seriam divididos o call e os itens que dropassem no chefe foi decidido. O gigante usuário de machado, ágil, era o líder do grupo B dos tanques, e Kibao, que tinha um ódio ardente contra os beta-testers, era líder do grupo E. Já que o objetivo do grupo E era matar os sentinelas do boss, isso significava que a usuária da rapieira e eu, estaríamos ajudando o grupo de Kibao. Falando a verdade, ele não era um cara que eu gostaria de estar muito perto, mas ele não sabia que eu era um beta-tester, ou pelo menos não deveria saber. No final de tudo, o rosto do rato não apareceu no meio do grupo de raid. Claro, eu não queria criticá-la.
Com esse guia de estratégia, o seu dever foi totalmente cumprido. Sobre a distribuição dos drops do chefe, nós adotamos a simples regra de todo call será automaticamente dividido igualmente entre os 44 membros do grupo de raid e os itens irão pertencer automaticamente ao jogador que os receber. Nos MMOs dos últimos anos, os itens de drop têm um típico sistema auxiliar onde um rol de dados seria ativado para quem quisesse escolher competir pelo item sem nenhum problema, mas por alguma razão, Saul usou o método mais antigo ainda, onde uma vez que o item tivesse dropado, rapidamente ele seria armazenado em um inventário de algum jogador de forma aleatória, e além disso, sem ninguém saber para quem foi também. Em outras palavras, se a regra os itens dropados do boss deverão ser rolados outra vez fosse adotada, então o jogador que pegou o item aleatoriamente, teria que dizer que pegou o item e entregá-lo para quem ganhasse no roll. Eu também já experienciei isso muitas vezes no beta test, mas isso é um grande teste de força de vontade. Em vez disso, na realidade, depois de uma luta contra o boss, ninguém irá vir dizer qualquer coisa sobre isso, ou em outras palavras, ninguém iria dizer que recebeu algum drop do boss. Desse modo, muitos grupos iriam se separar de maneira estranha. Diável, provavelmente a fim de evitar esse tipo de desenvolvimento, usou a regra drop por pessoa. Cavaleiro Sama, você é realmente perceptivo. Às 17h30 da tarde, a reunião foi encerrada e dissolvida com mensagens semelhantes às de ontem como vamos dar tudo de si. E sim. E então os grupos se dividiram em 3 e 5 até desaparecer dentro de bares e restaurantes. Enquanto movi meus ombros com um sentimento terrivelmente rígido, eu me perguntei se esta rigidez era uma ilusão ou se o meu corpo real estava realmente duro, embora que isso não me importava muito de qualquer maneira. Então, a explicação, onde nós vamos ter isso? Como é que é? Eu fiquei confuso por um momento, e então, apressadamente encarei o rosto da usuária da rapieira. Ah, sim, qualquer lugar está bom para mim. Que tal aquele bar ali? Não. Eu não quero ser vista por ninguém. Esse pequeno trecho quase me perfurou por um momento, mas eu segurei meu espírito arbitrariamente ao completar com a parte que ela havia omitido em sua fala com um visto juntamente com qualquer jogador masculino ao invés de visto junto comigo. Com isso, de alguma forma, eu conseguia sentir a ela calmamente. Então, o que acha de uma casa de NPC? Mas alguém pode entrar, uma pousada pode ser trancada, mas isso também não é muito bom, certo? Mas é claro que é. Desta vez eu aguentei um danos de luz perfurante vindo das palavras da usuária da rapieira. Já que este é um mundo virtual, eu poderia de alguma forma conseguir falar normalmente com jogadores do sexo feminino, mas até um mês atrás, eu era um estudante do 2º ano do ensino médio, cujas habilidades sociais eram tão baixas que até eu mesmo tive dificuldades em falar com a minha própria irmã mais nova. Em primeiro lugar, como eu, um jogador que seguiu o caminho direto de um típico player solo, acabou vindo parar neste tipo de situação. Eu entendo que eu não posso ajudar quando não estou em grupos que vão cuidar especificamente do chefe, mas quando eu penso nisso com cuidado, todos os outros 7 grupos são apenas compostos por jogadores masculinos, então se eu tivesse entrado em um desses grupos, eu não ficaria tão preocupado quanto estou agora. Enquanto eu estava pensando timidamente sobre essas, a usuária da rapieira suspirou e continuou. De qualquer forma, a maioria dos quartos privados nas pousadas neste mundo não pode nem sequer ser chamado de quarto. Um espaço menor do que 6 tapetes de tatame com somente uma cama e uma mesa, custando 50 col por noite. Comer realmente não importa muito, mas como aqui só o sono é genuíno, então eu realmente quero dormir em um quarto um pouco melhor. E, se é sério? Eu inconscientemente inclinei minha cabeça. Se você estiver procurando algo desse tipo, você pode encontrar melhores condições de habitação em algum outro lugar, certo? Embora que isso irá custar um pouco mais. Você diz procurar, mas há apenas 3 pousadas nesta cidade. Todos os quartos delas são iguais. Escutando essa resposta dela, eu finalmente entendi. Ah, eu entendi. Você só checou os lugares com as placas INN, não é? Sim, até porque INN significa pousada.
Verdade, mas em pisos inferiores como este primeiro andar, apenas quer dizer lugares em que você pode dormir a um preço barato, isso por enquanto. Dessa forma, há uma abundância de outros quartos além daqueles de pousadas que você aluga com call. No instante em que eu disse isso, os lábios da usuária da rapieira formaram o que é chamado de boquiaberta. O quê? Você deveria ter dito isso antes. Sentindo como se eu tivesse encontrado finalmente a dica para contra-atacar, eu sorri prontamente. Comecei a se gabar sobre o quarto em que eu estava alugando atualmente. O lugar que aluguei nesta cidade fica no segundo andar de uma fazenda que custa 80 col por noite, porém tem 2 quartos que vêm com o bônus de beber todo o leite que você conseguir. Além disso, tem uma cama confortável, espaçosa e uma bela vista em conjunto, e o melhor de tudo, também tem um banheiro exclusivo nisso tudo. Eu tinha me deixado levar, mas naquele mesmo momento, se aproximando em minha direção como uma velocidade divina, assim como ela havia usado na Sword Skill linear nas profundezas do labirinto, a mão direita da usuária da rapieira agarrou a gola do meu casaco cinza com força a ponto de ativar o código de prevenção contra crimes. Após isso, uma voz rouca e baixa ressoou fervorosamente. O que você disse?